E aí, pessoal? O Alisson, do canal O Pensimista, fez um vídeo hoje, mais uma vez, abordando a questão do princípio da liberdade, que, segundo ele, não deve ser usado para definir o libertarianismo, para defender o libertarianismo. Porque, segundo Alisson, há uma contradição. Defender liberdade como princípio, você vai cair em contradição, porque há liberdades conflitantes, digamos assim. Eu já pensei assim, só que eu acho que a gente tem que levar em conta qual definição de liberdade que está sendo usada. Porque senão, o Alisson ele vai cair no erro que o Alexandre Porto caiu em relação ao Hoppe. O Alexandre Porto quis dar outro conceito à argumentação, sendo que o Hoppe dava um conceito diferente. E é importante respeitar o conceito que o autor usa. O Hoppe, por exemplo, ele definia a liberdade como não coerção, uma liberdade negativa, uma liberdade de não ser coagido. Essa era a liberdade do Hoppe. E, segundo esse conceito do Hoppe, é um conceito plenamente compatível com a não contradição. Você não vai cair em contradição se você definir a liberdade assim. O Hoppe, ele usa o termo liberdade no livro Governo e Mercado, por exemplo, na página 202. O Hoppe usa aqui o termo princípio da liberdade, porque ele define liberdade, normalmente, como ele definiu em A Ética da Liberdade, quando o Hoppe fez uma crítica ao Hayek, por exemplo, no Ética da Liberdade, lá na página 295, olha o que o Hoppe diz sobre a liberdade, definir liberdade. Abre aspas. Ele começa muito bem definindo a liberdade como a ausência de coerção, defendendo, deste modo, a liberdade negativa. Fecha aspas. Pessoal, aqui em Ética da Liberdade, o Hoppe até reconhece que o Hayek começou bem, depois ele vai criticar lá. E essa questão aí da liberdade negativa, ela é crucial, pessoal. A liberdade negativa aqui é a liberdade de não ser coagido. E o Hoppe, ao longo do livro, diz, né, como ele também definiu a coerção, a violência, enfim. Mas eu acho que é importante frisar essa questão da liberdade mesmo, como ela é concebida. E nós não devemos negligenciar isso. Friso aqui, pessoal, de novo. Se nós tivermos essa concepção de liberdade negativa, ou seja, de não ser coagido, nós não vamos cair em contradição. Aí há pessoas que preferem usar, né, como o Alisson, preferem usar o termo princípio da propriedade, só que a propriedade também, ela é uma palavra que abarca muitos conceitos, e até conceitos errôneos, como propriedade intelectual, por exemplo. Há algo que cai em contradição. O Stefan Kinsella, no livro dele Contra a Propriedade Intelectual, ele mostra muito bem as contradições da propriedade intelectual. Então, não há uma palavra que está livre de um conceito que não é bem aplicado, né? Nós temos que sempre ter um foco no conceito usado pelo autor. Então, a propriedade ela também pode ser usada em algumas ocasiões uma acepção que não é boa, assim, no sentido de cair em contradição, que ela pode cair em contradição também. Então nós temos que levar em conta isso. Qual a liberdade que está sendo conceituada ou qual a propriedade está sendo conceituada. Porque se a liberdade ou a propriedade seguirem o princípio da não contradição, não vai haver problema algum. Acho que é importante frisar isso. Tanto a liberdade quanto a propriedade, elas têm que estar calcadas no princípio da não contradição. Aí não vai haver problema algum. Muitas pessoas já têm internamente isso do direito, que o meu direito vai até o direito do outro, né, que não posso prejudicar até o direito do outro. E só que elas não sabem ainda como equacionar isso. E como nós podemos equacionar o princípio da não contradição, ou a lei da não contradição. Esse é o maior princípio que há, como Aristóteles mesmo dizia, o princípio dos princípios. Então, eu acho que não faz sentido criticar o termo princípio da liberdade, porque ele pode ser incompatível, não cair em contradição, se nós seguirmos a definição do Hoppe, que não cai em contradição. Mas enfim, pessoal, esse é o meu vídeo, então até a próxima.